Você acredita ainda que é só estudar que dá certo? Você acredita ainda nesse discurso de que as 24 horas são as mesmas para todos? Meu nome é Jordan Trindade, eu sou oficial de Justiça Federal e aqui eu vou lhe mostrar um pouco da minha trajetória nessa postagem, que foi tudo menos uma trajetória óbvia. Por que é importante falar isso? Porque é bom, pessoal, vocês saberem que nada é por acaso. Que toda aquela pessoa que começa a iniciar a vida querendo vencer através dos concursos, ela tem um ponto de partida, ela tem um ponto de largada. Às vezes, a largada da pessoa pode começar aqui, onde eu tô, mas pode ser lá atrás. E para algumas pessoas, o ponto de largada pode ser lá na frente. É como um corredor. Ele pode fazer uma corrida, mas ele pode fazer uma corrida com tênis, ele pode fazer uma corrida descalço e pode fazer uma corrida com o melhor tênis. Quem vai dar esses tênis a ele? Quem durante a corrida vai sofrer mais? Quem vai chorar? Ou quem tem a maior possibilidade de chorar ou de sofrer? Quem vai ter maior estabilidade emocional? Você acha? Quem é que pagou o tênis para aquela pessoa que não trabalha? Quem é que você acha? Eu quero falar um pouco da minha trajetória. Falando inicialmente que aqui não vai ter mentiras. Eu vim de escola particular. 80% da minha base de ensino fundamental e médio foi no colégio particular. Eu estudei no colégio particular. E posteriormente fiz o ensino médio no IFBA. Naquela época que chamado Cefet. Meu interesse inicialmente era as Forças Armadas. Eu não queria nada, pessoal. Eu não queria nada de outras coisas. Eu não queria fazer direito. Na época eu não queria polícia. Eu queria Forças Armadas. Eu era apaixonado por mundo militar. E por quê? Por que eu tinha essa vontade? Porque eu queria ter minha independência. Minha independência financeira. Talvez a independência geográfica, né? O cara queria morar sozinho. Então, mas com 18 anos é meio que improvável. Mas a independência financeira, sim. Até porque eu não vim, apesar de estudar em colégio particular, eu não nasci em berço de ouro. Meus pais não ficavam patrocinando saída no cinema, carro, passou na faculdade, vai ganhar um carro. Como a gente ouve as histórias por aí. Então, minha situação não é bem assim, cheia de moeda de ouro, né? Enfim. Como eu queria ter essa independência financeira aos 18 anos, eu já pensava, quem é que poderia me fornecer isso? A resposta que me vinha na cabeça, idos de 2004, eu falo isso, foi as Forças Armadas. E eu prestei a prova para inúmeras provas, inicialmente para concurso de sargento. Logrei êxito na ESA, Escola de Sargento das Armas do Exército, eu tinha 17, 18 anos. Fiquei feliz da vida, porque na minha cabeça eu iria ingressar logo. De antemão adianto que eu não tomei posse. E por um certo tempo fiz a prova objetiva, fiz a subjetiva, tive êxito. Tinha 18 anos na época, estava terminando o colégio e tal. Mas uma médica, uma capitã do exército, no exame médico, me deu um insight, me deu uma ideia. Falou, por que você, rapaz, não faz o concurso para a AMAN? Já tinha ouvido falar da AMAN, né, que era de concurso de oficial. E aí eu falei, pode ser, tá, você é muito novo. Não precisa você estar aqui. Mesmo assim, eu concluí o exame médico, fui aprovado. E na hora das instruções do teste físico, né, eu desisti. Um sargento tinha conversado comigo, me chamou no canto, me abraçou e falou, rapaz, eu entrei como sargento aqui porque minha situação é diferente da sua. Repense e tal. Então foram duas pessoas que não se comunicaram, a médica, capitã do exame médico e o sargento, que me deram a mesma instrução, a mesma orientação. Então não tinha viés de validação, eles não se comunicaram, né? E eu acabei desistindo e continuei estudando. Continuei estudando e fazendo provas. Eu queria muito Forças Armadas. E aí eu comecei a tentar concurso para oficial. Eu tinha que colocar aquelas 2 estrelas no meu ombro. Achava lindo, rapaz. Assistia aqueles filmes de Tom Cruise. Aqueles filmes Top Gun. Quem nunca assistiu, né? Aquele filme com Luiz Garcia Jr. Quem nunca assistiu? Acho que é A Força do Destino, algo assim.
Pô, filme top. Quem não teve infância, quem não assistiu, quem não teve infância. Ou então quem não nasceu nos anos 80, na década de 80. Primeira prova, fiz escola naval. Foi o que mais pertinho eu fiquei, né? Por alguns décimos, mas não passei. Eram 3 etapas, muito difícil a prova da escola naval. E perdi. Perdi na prova, fiz SPSEX. Perdi na SPSEX, mas tem um detalhe nisso que eu vou comentar. AF eu não tentei porque eram muitas vagas. Fiz a escola de sargento da aeronáutica, perdi também. Mas eu não tinha ido para ela, então não tinha por que eu dar continuidade ao sargento da aeronáutica, né? Eu vou contar um pouco da particularidade da SPSEX. Na época eram 500 vagas, 250 destinadas a alunos oriundos do Colégio Militar do Exército e 250 vagas oriundas do mundo civil. No caso eu, né? Civilzão lá, folgado. E aí perdi. Mas o detalhe é o seguinte. O detalhe, pessoal, foi que quando eu passei na academia de polícia oficial, eu tive um amigo que fez também aquela prova. E olhem o que é a falta de orientação na vida da pessoa. Ele falou, Trindade, né? O pessoal me conhece por Trindade. Trindade, você foi otário. Eu falei, por quê, rapaz? Eu fiz aquela prova, tá prova difícil, eu perdi. Foram 3, 4 dias de prova e tal, mas acabei não alcançando ele. Pois é, porque você no outro ano, por que você não fez novamente? Rapaz, eu fiz uma vez e não fui mais fazer um ano e perdi, tchau. Pois é, ele dizendo. Eu fiz e acabei sendo aprovado, porque no outro ano saíram as matérias de Química, Biologia e Inglês. Foram 2 ou 3 matérias que tinham sido retiradas do edital. E eu não tinha naquela época orientação. Perdeu, tente novamente. Perdeu, tente novamente. Eu não tinha essa orientação. Então, só uma orientação que a pessoa tenha, minha gente, você já poderia ter um outro destino, na verdade. E é isso que eu falo. Às vezes as escolhas da vida da gente é como o multiverso. Você entra numa porta e daquela porta que você entra, existem várias outras portas para você escolher. Mas você tem que entrar em uma porta, você tem que fazer uma escolha de vida. E quando você faz essa escolha de vida bem orientado, com bagagem, a escolha tem uma tendência a ser muito mais exitosa. E eu tenho outro detalhe. Detalhe 2. Que 10 a 15 anos depois, já com o advento da internet, eu sempre me perguntei, rapaz, para quem eu perdi? Para quem eu entreguei a minha vaga? Quem são as pessoas que me venceram? Entre aspas, né? 10, 15 anos depois eu vim ver. Bruno Perini, ele foi o 01 desse mesmo concurso que eu fiz. E eu me comparei, né? Um pouco. A psicologia fala, a psicologia retrata que comparações não devem existir. Mas eu tenho algumas limitações quanto a isso, né? E eu me comparei porque ele disse. Tem podcast dele falando. Se der, eu posso mostrar no futuro que o pai dele era oficial. Eu sou eternamente grato, né, ao Exército, por tudo que eles fizeram por mim. Essa gratidão começa inclusive antes, porque o meu pai é militar. Isso não é à toa. Eu vou falar nas próximas postagens quais teorias refletem esse tipo de situação. Vocês nunca se questionaram porque o avô era juiz, né? Sempre dizem isso. Ah, o avô dela era juiz, o pai dela também é juiz e ela está estudando para ser juíza. O pai dele já é promotor, a avó dele já era médica. O pai dele é médico e ele está estudando para ser médico. Vocês nunca viram isso na sua vida? Eu tenho certeza que algum dia da sua vida vocês já viram isso. Ao que se dá isso? Eu vou trazer isso. Isso não é à toa. O nome disso é herança cultural. A teoria do acaso estrutural está nesse livro aqui, pessoal. Do Michael Gladwell, Outliers. Ele não só fala das 10.000 horas que a pessoa precisa para se especializar em qualquer coisa. Ele fala também que a sua bagagem cultural, a sua herança familiar, a sua herança cultural lhe dá oportunidade. O esforço, ele é válido. O mérito também tem sua parcela de contribuição. Mas sua bagagem estrutural, familiar e financeira prevalece sobre o seu esforço. Não estou querendo aqui desestimular quem luta, mas eu quero orientar as pessoas que querem
continuar estudando e tá achando que é difícil, ou iniciar os estudos e acha que é difícil, porque é difícil. Não é fácil. É melhor você encontrar um caminho já limpo para você andar do que você ter que cavar aquele caminho. Alguém da sua estrutura familiar tem que cavar esse caminho. Ou é você, ou vai ser seus filhos. Ou vão ser seus filhos, melhor dizendo. E é melhor que seja você. Isso é amplamente documentado, pessoal. E mais à frente eu vou trazer isso com maior detalhamento. Teoria da anomia de Merton fala sobre isso. Quebrando a questão do discurso meritocrático. As 24 horas são para todos. Só foi ele passou porque ele sentou na cadeira e estudou. Claro. Existe a disciplina. Quero dizer que você tem que estudar. Mas concorrentemente existem essas coisas. Num concurso que você viaje para membro, que seja concurso para promotor, que você tem que viajar, você tem que ter uma estrutura financeira boa. Só na inscrição você já sente o baque. Quem já fez concurso sabe que não é fácil. Não é fácil. Para mim, foi fácil passar para sargento, porque eu já tinha uma bagagem de colégio. Eu vim de colégio particular. Para mim não foi difícil. Não tô aqui porque mentir. Não sou o melhor nem pior que ninguém. Existiam pessoas que acharam difícil? Na época existiam. Mas são degraus. Como eu tinha uma bagagem cognitiva já de colégio, um colégio bom que puxava, beleza, só que eu fui galgando degraus. O CFO já foi uma situação mais mediana. Né? Estudei, já fazia direito. Foi o primeiro edital que caiu direito, né? Na prova. E eu, como eu já era quinto semestre, eu passei, fui aprovado. Quando eu parei para estudar, já trabalhando, para tentar sair da polícia, já o nível de dificuldade já era outro. Você vai galgando os degraus, a tendência é que a dificuldade aumente. Não é verdade? Então, vou relatar isso. Agora, como foi os meus estudos para o CFO? No primeiro momento, eu tenho que relatar que eu só passei no concurso do CFO em 2007. Foi minha segunda prova, porque eu tinha feito lá atrás uma prova em 2003 e eu não fui aprovado. E daí eu cursei, já estava cursando a faculdade de Direito à noite e fazia Física pela manhã. Eu fiz Física 2 semestres na UFBA. E à noite eu cursava Direito. Não tinha carro, mas como era próximo, né, a faculdade de Física na UFBA com a faculdade de Direito, que era particular, dava para ir andando, mas não suportei. No segundo semestre tive que abandonar a Física. Meus pais vieram à loucura porque era uma faculdade pública. Né, você abandonar naquela época, ainda assim nos dias de hoje, a faculdade pública, né, na cabeça dos meus pais, eu deveria talvez ensinar, porque trabalho não falta para quem é professor, né, e tentar uma carreira de direito que talvez não era muitos advogados, concorrência maior, existia essa interrogação. Então, mesmo assim, eu deixei, mas tive a sorte de, no quarto, quinto semestre, saiu o edital novamente, em 2007, 2006, né, 2006, e fui aprovado em 2007 da Polícia Militar no CFO. E estudei durante um ano e passei. Digo que hoje, pessoal, eu passei com 21 anos. Mas tinham colegas meus, oriundos do colégio da Polícia Militar, porque naquela época, não sei como é hoje, ainda tinha vaga reservada para alunos do colégio da Polícia Militar. E para praças, eu acho que hoje eu não sei como é que tá. Acho que hoje é tudo ampla concorrência, não tenho certeza. Mas eu tinha 21 anos e tinha colegas com 17 anos, com 18 anos. Subjúdice porque entraram muito cedo. É uma grande questão e eu vou colocar nos dias de hoje porque eu passei em 2007, mas tive a oportunidade de ser instrutor de Direito Penal Militar e Direito Administrativo da Academia de Polícia. Meados de 2014. Grande abraço aí a meus alunos do Mato Grosso do Sul, que me prestigiaram naquela época. E daqui da Bahia. E eu ministrei lá, lecionei por 2 anos. E eu vi a diferença de idade, era gritante. As coisas, ao invés de facilitar hoje em dia, vão dificultando.
Já a idade daqueles que eram aprovados, eu vi claramente, eram 27, 28 anos. E da minha época, tinham gente com 28, 29, 30 tinha. Naquela época, o limite de idade era até 30 anos. Hoje é até 35, salvo engano. Para você ingressar, né, no CFO. E em 2014 eu já tinha visto a diferença de idade. Vários alunos com 28, 29. Então isso não é à toa. É dificuldade. Lá fora as coisas, você pegar uma prova de 2007 e comparar com a prova de 2022, é mais difícil. Tanto de CFO, quanto de promotor, quanto de juiz. O acesso à informação é maior, mas a dificuldade aumenta. E daqui a 10, 15 anos vai aumentar mais ainda. Ingressei, tive a felicidade de estudar um ano, peguei meus módulos antigos, né, do vestibular, e como já era quinto semestre de Direito, eu estudei também pelos meus métodos e fui aprovado no CFO. Eu ingressei e fiz o curso de formação 3 anos. Um ano eu tive que trancar a faculdade, no outro ano eu conciliei. Não foi fácil, mas é isso que eu digo. É questão de preferência temporal, abdicar do hoje para você colher no futuro, e de perseverança. E virei aspirante, fui trabalhar, fiquei 8 anos trabalhando em Valéria, na 31 CIPM, onde guardo grande gratidão por meus amigos que fiz. Me forjou como homem. Eu acho que a Polícia Militar forja tanto no curso de formação quanto após qualquer um. Porque são pessoas que você conhece, são soluções de problemas, é a dificuldade que você enfrenta, não só nas ruas, mas questões internas. Picuinhas existem. Perseguição existe. Eu fui perseguido. Mas não momentos difíceis, nesses momentos que você tem que se apegar com Deus, né? Chegam uns amigos para te orientar. Mas tudo isso serve para você levantar a cabeça e ser forjado e continuar. Sim, eu deixei de ser tenente da Polícia Militar da Bahia e pedi exoneração. Não foi fácil. Por que não foi fácil? Deixar a convivência dos amigos foi a questão principal. No ambiente familiar que a Polícia Militar proporciona, essa é uma decisão bastante difícil. Mas, por outro lado, eu não me sentia à vontade. Trabalhei 8 anos na 31 CIPM, em Valéria, em Salvador. Quem conhece sabe a geografia do local, as dificuldades. Mas tudo isso foi suplantado pelas amizades que deixei lá. Ninguém chega a lugar nenhum sem ajuda. Lá, pessoal, eu formei, fiz minha faculdade de Direito, formei, fui ajudado e ajudei. Porque aquilo que a gente recebe de graça, a gente tem que passar de graça. Se eu, na época de aspirante, por vezes, eu fui liberado 10, 15 minutos mais cedo do serviço para poder fazer uma prova e chegar na aula cedo. Eu também já fui reprovado por falta, por não ter condições de chegar no horário da aula e a professora fazer a chamada logo cedo, mas suplantamos, superamos. E a vida é assim. Também na condição de oficial, eu liberei alguns amigos que precisaram. É aquilo que a gente recebe de graça. A gente passa de graça. Essa teoria é uma teoria oriental. Eu costumo seguir. Dando continuidade, foi em janeiro de 2014 que a gente conseguiu virar a chave. Digo, virar uma chave de que aquilo não estava me fazendo bem. Eu não me sentia mais à vontade. A polícia já não me trazia mais motivação. O trabalho que eu despendia, em termos salariais, não compensava. Eu não me sentia mais dentro da instituição. Minha cabeça estava mais lá fora do que dentro. E foi em janeiro de 2014 que a gente teve essa ideia. Foi quando eu comecei a estudar. Eu tirava serviço 12 por 24, 12 por 72 e estudava. Estudei por 2 anos dentro de casa, montei minha bibliotecazinha, comprei os livros, como faz o figurino. Nessa época eu já ganhava meu dinheirinho. Eu já podia me autofinanciar, né? Já tinha minha independência financeira. E uma coisa que eu sempre tive foi preferência temporal e disciplina. Eu abdiquei de muitas festas. Até porque, quando vocês passarem para oficial, se um dia vocês quiserem, quem está me assistindo, vocês vão gostar. O mundo se abre
o mundo se abre em termos de empreendedorismo, você fica mais bonito com a farda, né? As pessoas que ficam mais feias, mas tudo bem. Mas quando você ganha seu próprio dinheiro, é outra coisa, a realidade muda. E aí eu montei, comecei a estudar. Trabalhava de dia, aí tinha que dormir no outro dia. Eu estava de plantão à noite, né? Estudava durante o dia, tinha serviço à noite. Saía no outro dia, cambaleando, tinha que descansar, né? Eu não ia estudar. Esse discurso de, ai, estude enquanto eles dormem. É outra falácia. Não existe isso. Porque quando eles estiverem estudando, você vai estar dormindo. Porque o corpo não aguenta. Por mais perseverante que você seja, né? Então, comecei a estudar. 2 anos, estudei para a Procuradoria da Fazenda Nacional. Tomei outro pau. Só pancada. Fui fazendo umas provinhas, análise de Pernambuco, do Tribunal de Justiça de lá, de Alagoas também. Fui me testando. E porrada. Foi aí que eu tive uma ideia, um insight. Eu falei, eu vou para a biblioteca. Eu vi algum Instagram de alguém, algum YouTube. E aí que a situação começou a melhorar. Por quê? Eu cheguei na biblioteca, eu me lembro, eu estava saindo de serviço. Me lembro como se fosse hoje. Eu saía de serviço. E aí eu descansei até umas 14. Cheguei em casa, tomei meu café e cama. 14, 15 horas da tarde, fui para a biblioteca e fui lá meio turno. E todo mundo estudando. Gente, quando eu cheguei, tinha várias pessoas estudando. Alguns estudando para a faculdade e outras pessoas estudando para concurso público. Já tinha encontrado alguns colegas de faculdade e tal. Começamos a trocar ideias, conhecer pessoas. Pronto. E eu fiz umas questões do que eu fazia habitualmente dentro de casa. Dentro de casa, apesar de ser um local tranquilo, às vezes meus pais me incomodavam, batiam na porta, mas passa. Mas lá era 100% silencioso. Deixava meu celular no carro, na biblioteca, né, lá no estacionamento da biblioteca, e ia estudar. Só pegava 19 horas, 18 horas. Né? E aquele meio turno que eu estudei, eu produzi mais do que um turno dentro da minha própria casa. Foi aí que eu vi a chave. Eu falei... E eu vi um monte de menina estudando, meninas com condições, alguns playboys com condições. Eu falei, opa, eu acho que aqui é o lugar. E aí, como vim meio turno, comecei a ir meio turno. Todos os dias. Estudava em casa, já tinha meu carrinho, estudava em casa, e meio turno eu ia para a biblioteca. Só que certo dia eu falei, rapaz, eu vou 2 turnos. Eu não queria gastar gasolina, né, e tal, de ir, voltar e voltar. Mas eu falei, certo dia eu vou 2 turnos. E eu me surpreendi. Por quê? Porque a mesma pessoa que estava estudando lá à tarde, quando eu cheguei naquele dia, estava estudando durante o dia. Hoje é uma grande amiga minha. E eu observei muito ela. Falei, eu tenho que ser que nem essas meninas que são organizadas. Falei, eu tenho que ser que nem elas. E alguns caras também, né? Que chegavam lá. Mas menina, por questões de detalhes, de organização, as mulheres, consideram as mulheres mais organizadas. Falei, eu tenho que ser que nem essas mulheres aqui, meu irmão. Meter a cara no livro e um abraço. O que aconteceu? Fui lá, 2 turnos. Vi a mesma menina. Estudando de manhã, estudando de tarde. E aparentemente, não só ela, mas outras meninas também, outros caras também. Pessoas que a gente dá pra analisar que pessoas de condições financeiras bem abastadas, são pessoas bem de vida. Mas, porra, eu que fui pelejando, que fui galgando aos poucos, já sou oficial. Rapaz, eu pelo menos ganho meu dinheiro, eu vou me esforçar pra financiar os meus estudos. Vou começar a vir do estudo, botava mais gasolina, me equilibrei financeiramente, né, cortei algumas despesas, alguns gastos e fui caminhando. Porque eu produzia mais, dava para saber, tinha como você refletir. Você fazia 15 questões dentro de casa. Ao longo do dia, você fazia 30 questões numa biblioteca, num lugar silencioso. Você lia a lei seca, lia a doutrina, fazia tudo. A reflexão estava bem na cara. E eu passei abandonei a minha casa e comecei a frequentar a biblioteca. Nessa mudança, pessoal, foi excelente, porque comecei a fazer novas amizades. O meio influencia, como eu venho batendo nessa tecla. Conheci determinadas pessoas que falaram pra mim, rapaz, esse material que você tá estudando não é bom, mude pra esse daqui. E eu falava, como é que você faz? Encontrei pessoas mais experientes do que eu, pessoas que já estavam passando em concursos de ponta, como o Ministério Público, magistratura. Eu queria qualquer coisinha. Claro, que me garantisse um poder aquisitivo maior ou uma qualidade de vida melhor. E não foi fácil, pessoal. Comecei a estudar, estudei. Existiram
algumas coisinhas, né, dentro da instituição que eu passei na condição de oficial, que a gente pensa que oficial não passa, mas passa sim. Perseguição existe sim, mas tudo isso serve para nos moldar. E quando a gente menos espera, aparecem pessoas que nos ajudam como irmãos. E eu sou grato a muitos amigos lá da 31. Eles nunca serão esquecidos. Sempre mando mensagem. Um abraço a todas as pessoas da 31ª CIPM, Valéria, os que estão me assistindo aqui. Grande abraço, são eternos amigos. E foram me apoiando, às vezes uma picuinha ali, às vezes algumas coisas. Às vezes você realmente, algumas coisas a gente erra. Outras coisas não foi erro da gente, mas nunca deixei de querer meu objetivo. Eu já estava no meio certo. Então só era continuar martelando, que um dia vai, né? Uma certa feita, um grande amigo falou que estudar para concurso é como você lapidar, ou tentar quebrar uma grande pedra de mármore. Você, né, martelando ali. Você dá 50 marteladas e não vê a pedra de mármore se quebrar. Mas na 51ª ela se quebra. Mas quando ela se quebra, não foi pela última estacada que você deu, mas sim pelas 50 anteriores. Estudante para concurso. É isso. Eu quero também comentar, pessoal, que nada é por acaso, né? Às vezes a gente estuda, tá lá estudando e tal. O pessoal, é fácil você estudar. Mas quem foram seus pais? Para mim foi mais fácil. Eu posso te dizer. Porque eu já tinha uma bagagem. É o que Bourdieu fala. Eu vou falar mais à frente, no próximo bloco. Sobre capital cultural. O capital cultural não é só o dinheiro. O capital não é só dinheiro. Mas as vantagens invisíveis que as pessoas têm. Antes de mim, na minha árvore genealógica da minha família, meu pai foi a primeira pessoa na família dele a fazer concurso público. Para ele foi muito mais difícil do que para mim. A gente tem que dizer a verdade. Por quê? Porque meu pai trabalhava no polo petroquímico, meu pai fazia nível superior da UFBA e tinha filhos. Entendeu? Para ele foi muito mais custoso, teve que trancar, depois voltar, mas foi indo. Então, o primeiro da família sempre vai ser mais difícil. Aí vai a reflexão para você. Você é o primeiro da sua família. Aonde você está agora? Lembra lá atrás que eu falei? O avô era médico, o pai era médico e o filho está estudando para fazer medicina? Herança cultural. Capital cultural de Bourdieu. Pesado. Vou falar com mais detalhes. Entre outras teorias, então, esse discurso da meritocracia já está amplamente documentado que já caiu por terra. Não acredite em meritocracia, em que as 24 horas são as mesmas para todo mundo, porque não é. Não é para mim. Foi mais fácil um pouco. Para o meu filho, possivelmente vai ser mais fácil ainda. Às vezes quem vai lá no Instagram só fala de vitórias. A vaidade toma conta, quem vai no YouTube. Tá? Eu não. E acredito que muitas pessoas também no YouTube falam muitas verdades por aí. Mas eu posso falar de mim. De 50 provas que eu fiz ao longo do tempo, acho que eu perdi umas 40. Mas o que é visto somente são as vitórias. As vitórias que brilham mais, na verdade, são as vitórias que traz mais luz, traz referência. Mas ninguém fala das derrotas. Diz que o cemitério dos derrotados é silencioso, na verdade. Quantas pessoas desistem? Mas esse discurso, pessoal, não é aqui pra desestimular, tirar você da jogada. É pra te orientar. É pra trazer uma bússola pra você de que essas coisas existem, são invisíveis, ninguém fala, mas que você precisa saber. A luta não é só sua. A gente tá aqui pra te ajudar. E você precisa saber disso. Faça o que o rico faz, que você nunca vai se arrepender. Pois é, pessoal. É de minha autoria isso daí, porque eu nunca vi ninguém falando até o presente momento. Então, na biblioteca, eu passei a copiar algumas condutas. Condutas de determinadas pessoas que estudavam para concurso e que já estavam passando. Às vezes eu não tinha esclarecimento. Eu não tinha o conhecimento, eu não tinha acessível, mas eu copiava eles. Se eles chegavam em tal horário, eu fazia isso. Se eles tinham coach, mentores, eu procurava, dentro dos meus limites financeiros, dentro do que eu via, tentar pagar um coach, pagar um curso, por que não? Será que o rico vai gastar dinheiro à toa?
Eu acho que não. A gente é que acha que o rico gasta dinheiro à toa, que o cara quer bem de vida tá gastando dinheiro à toa. Vou dar exemplos. Alguns exemplos que vocês vão me entender. Cabine de estudo paga. Você pagaria para estudar? Você tiraria 200, 300 reais quando não se tem uma biblioteca disponível? Se você tivesse dinheiro. É isso. Um parêntese. Faça o que o rico faz se você tiver condição. Porque às vezes você não tem condição. Vou dar exemplo. Voltando, você pagaria? Tem gente que não pagaria. Tem gente que acha que é desperdício. Porra, Yoda, é desperdício, eu tenho esse dinheiro, mas prefiro comer água. Pois o rico, ele paga. O rico, ele deixa de estudar em casa porque ele sabe que é incomodado. Às vezes a biblioteca não é silenciosa e ele paga. Ele paga, sim. Às vezes a gente não tem a noção por falta de esclarecimento. Mas se você observar a conduta do outro, e aí eu digo, às vezes se comparar quando você pode ser que te ajude. A psicologia fala, não se compare. Mas nessa situação a gente pode um pouquinho se comparar, por que não? Rapaz, o cara tem a mesma condição que a minha. A mesma estrutura financeira e social que a minha. Por que eu não posso fazer? Ele já está mais à frente do que eu nos estudos. Por que não copiar um pouquinho do que ele faz? Das atitudes dele, das abnegações dele. Eu paguei cabine de estudo. A biblioteca da Católica, saudosa UXAL, fechou, tive que pagar a cabine de estudo. E não me arrependo. O rico paga. Dentro das minhas condições, eu paguei. E se não tivesse cabine de estudo, ia para uma biblioteca pública. Ou se não tiver, ia para tentar algum lugar. Você tem que ter um meio que você possa estudar. E se você tiver um meio com paz. Mas, se você tiver um meio que você possa estudar com pessoas mais avançadas, mais experientes que você, ou na sua mesma situação, é ótimo. E por que na mesma situação? Porque não raras vezes, a mesma dor que você está sentindo é a dor do outro. Você não fica sozinho na guerra. Estudo para concurso é desgastante. Mas voltando ao assunto, faça o que o rico faz que você não vai se arrepender. Vou dar outro exemplo. Plano de saúde. Costumo ir nas localidades mais periféricas, roça, interior. São diversas pessoas que acham que plano de saúde é gasto de dinheiro à toa. Aí você vai me dizer, porra, mas o cara também é idiota. Pô, que cara maluco. Não, pessoal. Ele só não tem um esclarecimento. Assim como você não tem um esclarecimento de algumas coisas, ele também não tem. Isso é porque você tem mais conhecimento, você tem mais esclarecimento. Vamos partir para... O rico paga plano de saúde. Ele paga o plano dele de saúde. Sim, quando tem condição. Tudo que eu falo aqui é se você tiver condição de fazer a mesma coisa que o rico faz. O rico paga a cabine de estudo? O rico paga. Para você pode até achar que é coisa de lerdo. Mas não é. Vamos para um outro exemplo. Um exemplo que não está na minha alçada. Pode estar na alçada de vocês. Existem grandes teorias aí no Instagram, nas mídias, que fazenda e boi e plantação não dá dinheiro. Aí eu lhe pergunto, o rico, quando tem muito dinheiro, ele compra fazenda? Eu vi aquele cantor, como é o nome dele, Amado Batista aí, cheio de fazenda e tal. Será que ele é besta? Será que ele não tem noção das coisas? Será? Pois, eu não tenho condição hoje. Mas eu bato nessa tecla. Se eu tiver dinheiro, eu compro sim. Porque talvez, pessoal, eu não tenha conhecimento hoje. Talvez você tenha um dinheiro naquele momento ali. Mas você não tem o conhecimento necessário. Você não tem o esclarecimento. Você não acessou aquele conhecimento ainda. E se você tiver condição de copiar, copie. E outra. Fazenda é um dispêndio de dinheiro muito alto. Uma cabine de estudo, pessoal, para um concurso, é mínimo. Pague uma diária. Faça o teste. Se teste. Será que 40, 50 reais, se você tiver condição financeira para isso, vai lhe matar? Se for tirar comida da sua mesa, tudo bem. Mas se você tiver entre tomar umas cervejas, se você tiver propósito de vida e estudar com consistência, com qualidade, faz esse teste. Porque é muito difícil o rico vai se enganar ou vai fazer um investimento ruim. Sabe por quê? Porque o pai dele já estudou nas bibliotecas. E a herança cultural foi passada de pai para filho. O avô dele estudava em biblioteca. Então para você isso é novo.
Mas para um rico, isso é antigo. Isso é um capital. Que é o capital não de dinheiro, é de herança cultural. Bato na tecla várias vezes. É passada de pai para filho. Para você é novo, mas para ele não. Então, quando faltar ideia, copie aquela conduta, pelo menos relacionada aos estudos, e que não vá lhe retirar algo seu, porque você não vai. Às vezes o cara ganha um salário mínimo, tem que pagar despesas, comprar alimentação, e às vezes não sobra nada, realmente. Mas quando você tiver mais folgado e quiser mudar de vida, quiser estudar para concurso, faz o que o rico faz. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Em junho de 2018, eu fui aprovado para um concurso de oficial de Justiça Federal. Para mim, uma maior felicidade. Eu sou grato a todos que contribuíram para essa minha ascensão. Um novo degrau foi conquistado. Novas dificuldades vieram e é normal. Assim fomos forjados. Eu quero detalhar algumas teorias que eu vi que faz parte do mundo dos concursos, para que vocês possam tomar conhecimento, teorias de psicólogos, teorias de sociólogos, e que são bastante pertinentes ao nosso caso, ao caso daquele que luta, ao caso daquele que vem de lá de trás, que corre descalço, aquelas pessoas que têm condições iguais ou até menos condições que as minhas. Você não está só. Algumas teorias que eu vou relatar, que eu citei aqui nessa obra, foram a teoria do capital cultural de Pierre Bourdieu. Essa teoria diz que a bagagem cultural familiar ela é passada de pai para filho dentro da estrutura familiar. Quem já tem essa bagagem já tem vantagem. E eu acredito muito nisso. E eu acredito nessas histórias que o avô era médico, o pai era médico e ele é médico hoje. Isso não é à toa, pessoal. Faço uma vírgula dizendo de um estudo da OCDE que fala, não sei se vocês têm conhecimento, que para a gente chegar de uma situação de baixa renda nos países desenvolvidos para uma condição de classe média, são necessárias 9 gerações. Eu vi a professora Lívia Vaz, do Ministério Público da Bahia, falando isso e fui pesquisar, e é verdade. Existe essa estatística na OCDE. Acho que é a Organização de Cooperação ao Desenvolvimento Econômico, OCDE. E retrata isso. Vocês sabem o que são 9 gerações? Uma geração, pessoal, tem 30 anos. 9 gerações, 270 anos. Eu vou colocar aqui 2025 menos 270 anos, para ver quanto é que dá. 1755. Aí vai minha pergunta. Em 1755, quem foi seu ancestral? Olha o seu sobrenome, é uma dica. Olha o seu tom de pele, é uma dica. Não estou militando aqui a favor de A nem a favor de B. Mas a gente tem que seguir algumas teorias que já são comprovadas cientificamente. Já está amplamente documentado. Se você não quiser seguir, forte abraço, aqui não é o seu lugar. Mas se você quer ter os pés no chão, se vocês tiverem e quiserem ter uma ajuda para que a gente possa vencer essa batalha de acordo com a nossa realidade, sem falar de mitos que acontecem por aí, aqui é o seu lugar. Eu citei sobre a questão da meritocracia e como esse discurso meritocrático é falacioso, é enganador e às vezes muitas pessoas acreditam. Eu nunca acreditei. Na verdade, no passado eu acreditei. Eu não tinha esse conhecimento. Existe um livro, uma teoria também de Sandel. O livro eu até comprei. Ele é esse aqui. A Tirania do Mérito. Ele retrata, tem uma tira bem interessante que eu li. Diz que o primeiro da árvore genealógica, normalmente, o primeiro da árvore genealógica, normalmente, não é reconhecido. E sim, posteriormente, os filhos, netos da próxima geração, são chamados de brilhantes. E é verdade, pessoal. A gente vê o cara chamar, você chama o cara de brilhante. Pode ser que realmente ele seja um outliers, um fora da curva, né? Existem essas pessoas? Existem, pessoal. Existem pessoas que são fora da curva aí, que têm grande facilidade, têm um talento, e quando agrega bagagem familiar, estrutural, facilita muito. Mas existem essas pessoas. Mas são exceções. O brasileiro, ele tem costume
de explicar a regra através da exceção. Mas são exceções, pessoal. No universo de concurso, de 100% das pessoas, eu vou lhe dizer, 2% são assim. Você vai encontrar? Vai encontrar. Mas dá para passar em concurso? Dá. Você vai ter que se esforçar? Vai. O rico se esforça? Rapaz, o rico se esforça. Ele já tem uma bagagem familiar, já tem comida na hora certa, dinheiro para financiar avião, para pegar, para fazer concurso, tudo direitinho. E mesmo assim, é difícil. Imagine para um cara que não é. Mas dá para vencer, dá para vencer. A luta é árdua, a luta é árdua. E dá para economizar tempo? Sim, se você souber que essas coisas acontecem. Aqui não é para desestimular mais uma vez. Aqui é para você sirva de orientação, de bússola para você. Do que você está sofrendo, está desestabilizado emocionalmente, né? E achar que só não dá certo para mim. Não, não é assim. Concurso é difícil mesmo. E por essas coisas que eu já venho falando anteriormente, tudo isso influencia. A terceira teoria, pessoal, é a teoria do acaso estrutural. Essa teoria é do Malcolm Gladwell. Eu já falei aqui, já venho batendo na tecla aqui. Você volta um pouquinho que você vai ver. Mas o livro é esse aqui. Vou repetir aqui novamente para quem não pegou. Aqui no Brasil é conhecido como Fora de Série, da editora Sextante. E retrata tudo aquilo que eu já venho falando sobre as vantagens invisíveis. O sucesso não é resultado só de esforço. O sucesso é resultado de esforço mais contexto. Esforço, contexto e vantagens invisíveis. Se vocês gostaram desse vídeo, comente. Pode discutir, não sou seu da razão. Faça seu comentário. Vamos discutir. Vamos contribuir, porque eu aprendo, você também aprende. Nossa vida é de eterno aprendizado. Compartilhe com aquela pessoa que você acha que merece ver esse vídeo. É de graça. Fique com Deus. Até breve. Espero sugestões, viu? Tanto no Instagram como no YouTube. Vou estar postando. Fique com Deus. Até mais.